Fala comigo, tudo bem? Sou Felipe Gibran. Nós estamos aqui numa série especial de podcasts dentro da conferência Jesus Hope aqui em São Paulo, na Bethesda. Jesus Hope está fazendo um trabalho maravilhoso. Esse barulho que você está ouvindo do fundo aí deve ser a conferência. Enquanto ela está rolando, a gente está aproveitando aqui para entrevistar pessoas que a gente admira, uma galera bacana. Estou sempre me acompanhado, Pamela Campos. Seja bem-vinda. Gente, prazer imenso estar aqui com vocês. É um sonho que a gente sempre teve, ver esse tipo de movimento, de conferência acontecendo. E, fazer a cobertura disso aqui com vocês está sendo maravilhoso. Nesse podcast, a gente está muito bem acompanhado dessa pessoa incrível, inteligentíssima, hilária, que vai soltar um pouco do verbo, porque o verbo se rasgou, né? Porque a gente não se faz de comedido. Se rasga. Seja bem-vindo. Obrigado. A gente está aqui hoje com o Rico, entre 1 milhão de coisas que ele faz, que ele vai dizer para a gente aqui, mas Rico é movimentador, né, que trabalha com movimento social, morador de ocupação, reverendo até com a bolinha clerical aqui. Tinha, não sei se tem ainda também, né, uma personagem maravilhosa, né, que é a sua freira, mas ele vai falar sobre isso hoje. Enfim, privilégio ter você aqui conosco hoje, meu camarada. Gente, por onde que eu começo? Porque é muita coisa. Se apresentando, né? Isso, então eu sou o Rico, ou Ricardo, né? É o nome, né, que foi dado ao Ricardo, mas eu gosto de guerra. Ou se você for pentecostal, profetize, eu sou o Rico. Serei um dia. Então eu sou um homem gay, cis, branco, filho de nordestinos da periferia leste da cidade. E que quando me percebi que casa de papai e mamãe não dá certo para viado, e viado muito ativista, a gente tem que partir. E aí eu fui para o movimento social de ocupação. As pessoas sempre perguntam, mas você é reverendo aonde? De quem? Então eu tenho a alegria de dizer que eu sou um reverendo sem igreja. Eu sou um reverendo desigrejado, mas não fora da comunhão do Cristo, né? Acredito mais que eu estou na igreja noiva do Cordeiro do que na igreja dona da caixinha. E sobre a personagem, né? Eu desenvolvi um tempo atrás uma drag, né? Era a irmã Charlene, era uma drag freira. Tudo pra mim. E a Charlene não era qualquer freira, porque minha avó era uma senhora, né? Mãe de papai, que ela tinha busto, né? E eu sempre ouvia as irmãs da minha avó dizendo: a Isabel é aquela mulher que nem o diabo pode, porque é a mulher de bigode. E aí quando a Charlene nasceu, fruto de um curso de artivismo drag com o Marcelo lá de BH, na época era ICM, BH, hoje Travessia. Então a Charlene veio ser uma mulher, né, a personificação de uma mulher, para trazer para o discurso sagrado de que tantas religiosas são mulheres que nem o diabo pode. E tantas mulheres que precisam ser ouvidas como voz profética, porque a mulher dentro da igreja é calada. Ela não é vista como mulheres poderosas. Então a Charlene queria ser essa representação artística. Mas a Charlene foi convidada pela castração da arte drag. Também temos a castração da arte drag e a castração da arte drag gospel. Porque as igrejas que desenvolvem uma arte drag chegaram a dizer assim: eu não tenho problema de ter um pastor gay. O nosso problema é ter um pastor com drag. E aí a Charlene foi convidada aí para um retiro. Ela está fazendo um retiro. Ela se retirou lá no sul da Índia. Ela está lá no sul da Índia, porque o pastor Rico também é um vivenciador de dupla pertença, né? Então, eu costumo dizer que o meu lado é cristão, é o lado do peito. Mas o lado da alma, ele se tornou hindu. E a Charlene está lá no sul da Índia fazendo o retiro dela. Talvez ela volte mais hindu, talvez ela volte mais protestante, ou talvez ela só volte uma freira. É algo que ainda estamos aí vendo como que Charlene volta para o Brasil.
Nossa, assim, interessantíssimo você trazer isso, porque é impressionante como até dentro da perspectiva da teologia inclusiva, a gente cai no erro de reproduzir as mesmas amarras, o mesmo tipo de castração criativa dos ambientes fundamentalistas. Você que é um cara que não está veiculado institucionalmente, como é que é trazer esse quê de rebeldia para as teologias inclusivas que estão ainda nesse formato mais fechado? Eu vou pegar uma frase do reverendo Cristiano Valério, falando sobre os termos inclusão e afirmação. Recente, agora, sexta-feira, e que eu achei assim, a bicha chocou. E ele dizia, pelo menos eu, e o Cris, ele expressou isso, eu não acredito na teologia inclusiva de um Deus bondoso. Nossa, ele é tão bondoso que me incluiu o carente de uma graça. Não acredito. Esse Deus não é do meu rolê. Se as igrejas inclusivas estão nessa pregação ainda, que para mim essa é uma pregação tradicional, de uma leitura tradicional, com um blush ali, os sinos postiços. Isso. Eu acredito num Deus que falou, pelo menos a minha experiência, eu dizer hoje no almoço, eu não tive experiência com a teologia inclusiva. Eu tive experiência com a revelação de quem eu sou. Porque quando eu parei diante de Deus na minha oração, eu falei, olha, eu sou gay, eu gosto de homens, eu não estou dando conta, porque a igreja que eu estava, na época, a igreja católica, estudando para ser padre, eu não estou dando conta, Deus, de ir para a paróquia, porque não é que eu queria um, eu queria todos. Tinha também esse recorte. Só queria fazer o ID. Isso, só o ID, alcançar todos, gente. Injustiçadíssimo. E aí Deus não falou para mim assim, olha, pesquise teologia inclusiva no Google. A Bíblia foi, eu abri aquela experiência de abrir a Bíblia, isso é muito perigoso, pode cair textos tipo Judas foi e enforcou-se. Mas ali, Deus disse para mim, tu és filho. Então, eu não vejo um Deus que me incluiu em nada. Ele só afirmou, é filho. E porque você é filho, eu te gerei, te amei, te dei missão. Foi a tríplice passagem, né? De Hebreus, a qual dos anjos de Deus diz, tu és meu filho, eu te gerei. O batismo de Jesus, olha, é meu filho, eu amo. E depois a transfiguração, olha, é meu filho, escuta ele. Então, essa coisa de teologia da inclusão e teologia da afirmação, eu acho que nós precisamos apontar um Deus que afirma. E quando Deus afirma é filho, automaticamente já está na mesa e na casa. E aí essa coisa da teologia inclusiva, a maior rebeldia, volto para a sua pergunta, é trazer o que nós somos. Porque às vezes a gente quer explicar muito quem Deus é, e na explicação de quem Deus é, a gente fica naquela coisa, ele é bondoso, nós somos desgraçados, na teologia tradicional conservadora. Eu não vou arriscar dizer as escolas teológicas, né? Mas todo mundo sabe, quem pensa que Deus é bondoso, nós somos desgraçados merecedores, é que ele incluiu porque ele é tão bondoso. Esse Deus aqui, para mim, ele é tão pior quanto Hitler. Porque talvez ele pode deixar de ser bondoso e cuspir para fora. E quando é um Deus que afirma, olha, você é meu filho. Pouco importa se você está dentro da casa, se você está fora da casa, se você está no gueto, se você não está no gueto, se você está no cristianismo, eu vou além, se você está fora do cristianismo. Então, às vezes, pensar assim é não ter lugar na casa, porque os rebelados não sentam na mesa. Olha, que coisa maravilhosa. Já tem bastante tempo que eu vejo aí você tentando fazer essa ponte com o ambiente também evangélico, né? Participando de todas as propostas que o ambiente evangélico tem. Não sei como que você vai se construindo, né? Não sei se essas propostas são suficientes, se não, enfim, mas na sua vivência você se coloca como alguém que tem uma relação com a espiritualidade, com a fé, seja de pastoreio, de reverendo e tudo mais, e você está em espaços onde majoritariamente as pessoas costumam ser evangélicas, mas costumam ser, às vezes, de uma vertente da pentecostal, que é esse espaço periférico, né, das periferias, das quebradas, das ocupações. Como é para você estar nesse lugar, lidar com essas pessoas e ser um pastor gay, que inclusive já foi um pastor com uma drag? Como é que é lidar no dia a dia com esses evangélicos?
Eu acho que hoje eu tenho alguns recortes que esses evangélicos jamais aceitariam, né? A começar que os evangélicos tradicionais, eles podem ser divorciados, o pastor nunca. Então eu sou um pastor que chega no movimento social casado e depois de 2 anos e meio, separei. O quê? Você e o missionário não estão mais juntos? Não, a gente não está mais junto. Ele segue a vida dele, eu sigo a minha vida, né? E o movimento é legal porque esses espaços, o povo vai tocando na nossa particularidade que nem mesmo a gente gostaria de tocar. Porque você vai numa festa de movimento, nossa, o pastor bebe. Esses dias, até tem uma postagem lá no meu Instagram, que eu postei, eu quero me apresentar. E eu sou aquele que faz da Praça Roosevelt, aqui no centro de São Paulo, o meu lugar de encontro com outros, de encontro com Deus. Para quem possa perguntar onde você encontra Deus, eu encontro Deus na Praça Roosevelt. Não tem nada de Deus na Roosevelt, mas eu encontro Deus lá. E já aviso logo de rede social, não sei se eu posso dizer aqui, mas como já tá lá, eu aviso também. Eu sou o pastor que fuma beck de vez em quando. Só não sei bolar, porque às vezes eu tenho que pagar para que alguém bole um beckzinho para mim na praça. A gente fortalece também a economia local. E aí, as pessoas têm esse boom. Porque você fuma maconha, fumo, porque entre o antidepressivo, e aqui eu evidencio que é importante o tratamento terapêutico, o tratamento medicamentoso, mas para mim, eu percebi que a maconha funciona bem mais. Ela me relaxa, me descansa. Para alguns dá crise de ansiedade. Não, ela faz o efeito contrário para mim. Ela me deixa assim, ó, tranquilinho. Eu enfrento os desafios, sobretudo quando eu tenho que fazer enfrentamento policial nas ocupações. Vou, fumo um beck, coloco um colírio, ó, partiu para missão. Não, mas é isso também. As pessoas não imaginam o que é um despejo. Isso. Então, não sabe a violência, a brutalidade que é um despejo. E a experiência com o pentecostalismo dentro dos movimentos, primeiro que as pessoas acham, é um padre. Colarinho clerical dentro do movimento é um padre. Padre viado. Mas aí quando percebe, é um padre viado, maconheiro, que bebe. Ontem mesmo, saí da feirinha da diversidade, estava de colarinho preto, fui pro culto de uma comunidade, inclusive aqui, culto trans, saí do culto e fui pra Vieira, do jeito que eu tava, colarinho no pescoço. Gente, é fantástico quando a gente entra nesses espaços que não são eclesiais, com algo que demonstra que o que nós somos, a gente descobre quantas pessoas estão fora da igreja e quanto tempo elas estão fora da igreja. E aí as pessoas vêm e falam para mim assim, mas você tem você se segura um pouco, né? Não, minha relação é a mesma. O Ricardo que eu sou dentro de movimento, eu sou dentro da igreja e eu procuro ser lá no barzinho também. Se alguém chegar e quer te beijar, se você não tiver problema de beijar o padre, a gente beija. Se tiver problema, fica sem beijar. Porque as pessoas criaram uma separação do humano e do sagrado, né? Sim. Então, quando eu vejo, e isso eu falo dentro do movimento, as igrejas de vocês demonizaram a possibilidade de vocês serem humanos. Nossa. E por que demonizar a possibilidade de vocês humanos serem humanos é que demonizam vocês terem a necessidade de morar. Porque é melhor para a igreja que você seja um anjo, mas more na rua, do que você seja gente e ocupe um prédio vazio. Então, quando quebra esse paradigma do que o pentecostalismo entregam para eles, eu tenho a possibilidade de dizer, olha, você casou na igreja? Não, pastor. Eu falei, mas sua casa é abençoada. Ah, mas o meu pastor lá disse que não. Eu falei, mas a tua casa é. Porque a igreja não consegue fechar com a realidade das vivências dos movimentos. Então, quando eles encontram um pastor Ricardo humano, eu posso apresentar para eles um Deus que é Deus conosco. A igreja não apresenta Deus conosco. A igreja apresenta o Deus triunfalista, que inclusive vai colocar isso para fora da ocupação. Nossa, isso tudo que você está falando é uma coisa que se resume muito até a própria jornada das pessoas LGBTI. Tipo, a gente é premiado quando a gente performa dentro dos ambientes fundamentalistas. E sim, em qualquer instância, seja na sexualidade, na questão comportamental. Quanto mais você mente, melhor você mente, mais santo você é. Então é um grande teatro, né? E aí, quando você abraça uma verdade, você é escorraçado dessa comunidade.
E assim, eu agradeço muito por pessoas como vocês que têm coragem de se escancarar carne e osso, né? Que acho que é isso, só falando, não tem empatia. Eu fico pensando, como é que é conduzir essa pastoralidade num ambiente que você, às vezes, não vai ter contato direto com aquela pessoa porque ela tá flutuando, ela tá ali, depois não tá. Como é que você lida com isso? Como é que você mantém contato com as pessoas, constrói essa rede? Eu uma vez aprendi com um pastor batista, eu era católico ainda, ele foi um professor de Bíblia, tinha 18 anos, no início da minha caminhada, e ele dizia que a vida pastoral é a vida dos 5 minutos. É como de uma estação para outra de metrô. Como a gente fazia evangelismo naquela época, pregando nos metrôs, a gente tinha que aprender a pregar o querigma em 5 minutos. Nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e quer te salvar. 5 minutos era para a gente saber que na próxima estação viria o guarda do metrô e tiraria a gente para fora. E essa é a experiência da pastoralidade no mundo. Pensar que eu tenho só 5 minutos. Ontem à noite eu vivi essa experiência, né? Um rapaz de BH, dizia inclusive de vocês para ele que ele podia procurar, né? E ele disse para mim assim, há 23 anos eu não me encontro com um pastor. E como que eu cheguei a acessar essa informação? Eu fui dar um flerte nele. Foi missional. Eu fui praticar o ID. Queria dar o ósculo santo. Isso. Uhum. E ele disse pra mim assim, olha, eu te achei bonito, mas saber que você é pastor, eu preciso hoje de um abraço do pastor. Meu Deus. E foi 5 minutos mesmo, porque ele tava esperando o Uber e o Uber ia chegar pra levar ele pro bailão. Eita. Inclusive ele tava com um boy que achou ali no rolê, e o boy ali, tipo, agora vai ficar com um papinho de crente. E ele disse assim, olha, eu sou filho de pastor. Há 23 anos eu saí de casa quando o meu pastor, ele não falou o meu pai, o meu pastor me deu um tapa na cara e disse, vai embora. Então, são aqueles 5 minutos que você tem, e peguei o Instagram dele, é o contato. Como eu te acho, como que eu construo uma relação com você, como eu dialogo no Instagram. Vai na minha rede social. Hoje aqui, né, um irmão de Palmas falou, olha, eu sou seu amigo de Facebook, eu não sei. Ou pessoas que falam assim, meu, que da hora, você hora posta camisa clerical, hora posta com estola, hora você posta de sunga no Parque Augusta tomando sol de domingo. E são essas relações humanas que fazem as pessoas chegar. Ah, mas como eu te acho? Qual é a sua igreja? Minha igreja não tem. Minha paróquia é o mundo, né? Minha paróquia é a praça, o mundo, mas aonde que é o gabinete? Instagram. Maravilhoso. E como é que você enxerga esse nosso ambiente aqui, assim, né? Porque o que nós estamos fazendo aqui é um ponto fora da curva, né? Assim, juntando pessoas com espaço, liberdade para falar da sua fé, da sua sexualidade. Isso aqui é a exceção da exceção, né? Como é que você enxerga o espaço das pessoas LGBTQIA+, na espiritualidade, na vivência? Como estão essas pessoas, né, nessa não dá para dizer disputa, mas nesse caminho da fé, da espiritualidade, a gente vai pensando que a coisa está melhorando, quando você vê, não sei se está tão melhor assim. Como é que você pensa isso ainda? Eu vou citar Maquiavel. Eita, sangue do cordeiro. Maquiavel, ele tem uma frase que é: as pessoas não precisam ver a realidade, elas precisam pensar que estão vendo. Infelizmente, o nosso caminho de igrejas e comunidades inclusivas, o mundo não precisa ver a realidade, elas precisam pensar que estão vendo. Porque, infelizmente, dentro das nossas comunidades, nós somos as maiores reprodutoras da castração tradicional. As pessoas chegam feridas, vários processos, elas passam por um princípio de cura, e como eu escutava ontem à noite de uma pastora, e eu achei fantástico, porque eu adoro quando pastores assumem isso, sabe? O maior perigo hoje, ela dizia um recorte de um casal gay que chegava à igreja dela aqui em São Paulo, de outro estado. E o pastor falou, estava preocupado porque é uma cidade grande e eles podem se perder. Ela disse, pastor, não se preocupe porque eles podem se perder na cidade. Se preocupe porque eles podem se perder dentro da nossa igreja.
Porque as feridas e aquela coisa da experiência do porco-espinho, né? A comunidade, você toca o espinho um do outro. Mas às vezes tem espinho que ele é ardilhoso, né? Tem porco-espinho que ele é ardilhoso, porque ele sabe que o espinho dele é mais pontiagudo do que o do outro, ele vai roçar lá assim, ó, para dar uma apimentada na coisa. E eu não digo isso em questões morais, eu digo isso em vivências comunitárias. Porque nós temos dentro da comunidade LGBTQIA+, uma coisa de gongar com as outras. Eu acho que a gíria ainda é essa. O que é gongar? Gongar, eu coloco o pezinho na frente e eu empurro. Porque se você vai brilhar mais do que eu preciso te gongar. Porque quem brilha sou eu. E dentro das nossas comunidades, a gente tem esta unidade pastoral onde que a gente abraça, mas colocando o pezinho para que você tome. E no movimento de moradia, eu aprendi que quando uma ocupação cai, todas as outras caem. E isso falava hoje, inclusive, para o Maltrapilho. A igreja inclusiva precisa aprender, com a esfera da sociedade, uma nova forma de ler a sistemática e a eclesiologia. Que quando uma tomba, todas as outras tombam. E se uma está dando errado, a minha já deu errado primeiro. A minha não está brilhando. A minha já virou cinza, ó, que deixou de ser arco-íris e purpurina há muito tempo. Muito bom. Inclusive, o querido lá, o Léo, mãe dele faleceu essa semana, Leonardo Péricles. Mandar um abraço para ele. Não pude estar no velório dele ontem, da mãe dele ontem, que a gente está aqui. Mas mandar um abraço para você, meu camarada. Espero que você encontre força, que o Espírito de Deus console aí sua família para seguir caminhando, né? Leonardo Péricles, para quem não conhece, é uma grande referência, uma grande liderança das ocupações, já foi presidente da MLB, hoje é presidente da Unidade Popular, né? Um grande parceiro nosso na luta. Camarada, estamos caminhando aqui para o final. Queria perguntar a você, assim, aliás, nem perguntar, mas te pedir 2 insights, assim, um insight de quem está ouvindo a gente e que não faz ideia desse negócio de igreja inclusiva, de igreja afirmativa, que inclusive está maluco, né? Pensando assim, o que esses caras estão falando, assim? Qual insight a gente deixa para ele, essa pessoa que ainda não consegue compreender que Deus se manifesta na diversidade? Eu queria te pedir esse insight. E o outro insight é para nós que já estamos caminhando, mas que vez ou outra tem isso. A minha igreja fica mais importante que a sua vida, a minha performance fica mais importante. Quais são esses 2 insights que a gente coloca para essas 2 pessoas aí, você na sua pastoralidade, né? Como é que você dá esses insights para essa galera? Vou falar para quem não é igreja. Para quem não é igreja, o que nós estamos construindo, pelo menos a minha tentativa, fora da igreja, porque também estou junto com vocês, que não são, porque na prática eu não estou no púlpito, eu não estou nas reuniões pastorais, eu não estou nem no hall dos pastores. O que nós estamos tentando aqui é apresentar um Jesus verdadeiro. Mas o Jesus das igrejas é falso? Eu vou ousadamente colocar o meu pescoço na guilhotina e dizer: esse Jesus da igreja hoje, e inclusive às vezes de nós igrejas inclusivas, não confere com Jesus de Mateus, Marcos, Lucas e João. Não confere. O que nós estamos tentando é apresentar um Jesus que olha para uma cananeia e ainda que apresenta a sua visão, olha, tem que cuidar dos filhinhos, mas quando se vê tocado pela expressão do mundo, eu não sou filhinho, mas eu preciso comer de migalha. Opa, eu vou te dar o melhor alimento, não só as migalhas. E aí reconhece o que está fora tem mais fé de apropriar-se do que eu estou oferecendo do que quem está dentro. Então essa é a tentativa e é isso que eu falo sobre igreja inclusiva para quem não está. Para quem está na igreja,
cria vergonha na cara e volta a conhecer Jesus. Aleluia, glória a Deus. Porque você pode conhecer o hino, o louvor, o derramamento do Espírito, oração em línguas, o mistério, pode sapatear, pode dar pulos no Espírito, você pode fazer jejum, você pode ser mais íntimo do que eu. Pastor Ricardo, você ora quantas vezes no dia? Só de manhã cedo. Porque se eu parar as outras horas do dia, ou eu vou me atropelar, ou eu vou esquecer, eu não dou conta de rezar mais do que isso. E ainda uso o livro de oração escrito, porque é da igreja anglicana, é mais fácil, assim, porque esse negócio de dobrar o joelho e falar com Deus 1 hora eu não dou conta. Então já vem escrito, mas todo dia a mesma oração? É todo dia porque ele sabe que é a mesma necessidade. Mas de dentro da igreja, por que redescobrir Jesus? Porque nós nos acostumamos com aquilo que nos é dado. E aí nós não experimentamos de que tanto tempo comigo e ainda não me conheces. E o que é a teologia inclusiva para quem já está na igreja? A teologia inclusiva é a alusão que Jesus disse do reino. O reino de Deus é como uma sementinha, caiu na terra, cresceu uma árvore frondosa onde que habita todos os tipos de pássaros. Jesus não disse que era somente pardais. Jesus não disse que era somente araras. Ele disse toda a espécie de aves do céu. Se você é capaz de aceitar que toda espécie de árvore, com bico grande ou pequeno, está dentro da árvore e ali é o reino, por que não pode aceitar que gays, lésbicas, trans, pans, as gêneros está dentro do reino? Ah, mas eu não consigo entender. Volta para Mateus, Marcos, Lucas e João e vai entender quem é o autor do reino de Deus, que é Jesus. Aleluia. É muito bom. Mano, te agradecer demais por esse papo. Obrigado por separar esse tempinho para falar com a gente. E que maravilha, né? Então, eu tô como eu toda arrepiada aqui. Eu também aqui a gente já começa a girar no manto, vai fazendo oração, vai limpando tudo, tira limpa todo lado. Esse negócio de limpa me lembra aquelas cantigas de terreiro, né? Onde que passa assim, a gente vai girando. Mas deixa para um outro. Deixa abaixo, senão o povo vai falar assim, não é Jesus. Moralidade religiosa demais. Tá muito de uma pertença, isso aqui é multipertença. É isso. Maravilhoso, Rico. Sensacional te ouvir e aprender contigo. Eu acho que por você trazer essa criatividade, isso alimenta a gente com esperança aí pra galera que tá precisando de uma comunicação nova de quem é esse Jesus. Obrigada. Imagina, é um prazer enorme pra você compartilhar o reino. É nóis. Tamo junto.